irmãos, hoje nós vamos falar sobre missionários fazedores de tendas. Nós estamos já, acredite se quiser, na lição 8. O tempo passa muito rapidamente, né? E eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos e o capítulo 18. Dando continuidade nesse ensinamento maravilhoso que nós temos extraído para as nossas vidas, aplicação tanto na nossa vida ministerial quanto na nossa vida secular. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 em diante. Nós vamos, qual que é o objetivo, dessa lição hoje? É nos perguntarmos, será que é possível servirmos a Deus por meio da nossa profissão, da nossa vocação, da nossa missão? Será que é possível atender ao chamado missionário de Deus e ao mesmo tempo trabalhar? Na nossa cabeça, nós já vamos ler, tá? Fica aí preparadinho, nós vamos dar uma introduçãozinha. Na nossa cabeça, nós aprendemos que aqui é a vida espiritual e lá fora é o mundo, né? Não é assim? Nós aprendemos inclusive a diferenciar as músicas. A gente fala música do mundo, música de Deus, música gospel. Nós criamos departamentos, então parece que nós só vamos ser santos quando nós estamos aqui dentro, sendo que na cabeça de Deus não tem essa repartição, não tem departamentos, assim, minha vida profissional, a gente até costuma falar vida secular. Para Deus, nós somos, como foi dito aqui, um santuário em todos os lugares que nós formos. Aleluia. Então não tem na cabeça de Deus a divisão. Quando eu estou na igreja, eu sou de um jeito. Quando eu estou lá fora, eu sou de outro, porque o ambiente exige. Não exige. Não exige. Para Deus não é assim. Para Deus, por exemplo, tem gente que não gosta de falar. Não deve se falar na igreja sobre vida conjugal. Isso aí não tem nada a ver. A relação sexual, Deus não está lá. Deus está lá. Deus está em todos os pontos. Porque para Ele, quando você vem para Ele, tudo na sua vida é santificado. Entende? Então para Deus não tem separação. Não, mas aqui eu estou no meu ambiente. Mas você... Para Deus não tem secular e santo. Então aqui, tudo é a mesma coisa para Deus. Entendem? Então aqui, nós vamos ver esse casamento entre profissão e vida ministerial na vida de Paulo, na vida de Priscila e na vida de Áquila. E nós vamos aprender o que significa essa expressão missionários fazedores de tenda e a diferença quando a gente diz fulano tem vocação, fulano tem profissão, fulano tem missão ou fulano tem os três. E nós vamos sair daqui, é o objetivo dessa lição, mais motivados. Para sermos missionários também em nosso trabalho, onde nós estamos plantados e que em muitos casos, onde nós estamos, olha o mistério que Deus vai nos ensinar através dessa lição. Muitas vezes, onde você está inserido para trabalhar, nunca abriria um espaço para um missionário entrar. Entende? Por isso Deus te colocou lá. Meu Deus. Olha que interessante o que nós vamos aprender nessa noite. Lugares onde alguém bateria na porta e falar: eu sou missionário, posso entrar? Não. Mas os missionários secretos de Deus são inseridos nesses ambientes. Tem missionários dentro lá de Brasília. Pode ser uma faxineira, pode ser uma cozinheira, mas o Senhor cuida que em cada ambiente onde alguém vocacionado, com crachá, eu sou pastor, eu quero entrar, não pode. Mas Deus coloca pastores, de repente, trabalhando lá dentro. Então, olha que interessante.
interessante como que Deus ele faz, né? E nós não temos como falar sobre a missão de Paulo sem antes falarmos de Paulo. Fica com a Bíblia aberta aí, a gente já vai ler. Se você possui um chamado missionário, como o de Paulo, é caso de abandonar tudo e se entregar para esse trabalho missionário? O que Paulo fez? Então, olha só, antes de nós falarmos sobre isso, nós vamos falar sobre um pouquinho de Paulo. Da história cristã, com exceção de Jesus, o apóstolo Paulo foi a pessoa que mais influenciou e ainda influencia todos nós. Só ele escreveu 13 cartas, muito complexas. Até Pedro disse, nosso irmão Paulo usa palavras difíceis de entender. Até Pedro disse. Paulo exerceu essa influência com seu testemunho impactante, com seus atos impressionantes, com a sua pregação, com a sua sabedoria. Ele foi pastor, ele foi missionário, ele foi teólogo, tudo ao mesmo tempo. E ele deu uma forma para o cristianismo. Ele fez com que a mensagem entrasse em todas as oportunidades que ele teve. Ele fez com que a mensagem entrasse. E ele plantou, em cada lugar que ele passava, ele plantou uma igreja. Então, todo lugar que ele passava, ele pegava o cristianismo e ele explicava o cristianismo, o evangelho. E ali plantava uma igreja. Então, ele nunca deixou membros com dúvidas. Prova de que as pessoas já criavam a igreja e caminhavam sozinhas. Ah, mas por que ele escreveu cartas? Porque as pessoas precisam de discipulado. Lembra que nós conversamos sobre isso? E as reclamações começavam a chegar. Paulo, sabe, está acontecendo aqui na igreja de Filipos assim, assim, assim. Paulo, tem algumas irmãs aqui que são briguentas. Dá para escrever para elas? E ele escrevia. Irmã fulana de tal. Irmã, ele citava o nome. Não briguem. Não criem contendas. E às vezes ele era mais severo. Paulo, dentro da nossa igreja, tem um homem que se relaciona com a madrasta. Paulo não falou assim, corrija. Paulo não falou assim, aconselhe. Paulo mandou, expulse, corte, até que se arrependa. Então eram cartas difíceis de escrever, não eram problemas pequenos, eram problemas grandes. E ele teve esse chamado. O chamado de Paulo está escrito ali em Atos 9. Nós não precisamos abrir, nós vamos lembrar disso. Ele, a partir daquele momento, ele devotou-se a Deus. Ele devotou-se ao ministério, a ponto de sofrer e morrer pela palavra. Ele não foi um membro neutro. Ele não foi um membro que pensava assim, talvez eu me entregue. Quando ele decidiu ser servo do Senhor, ele decidiu para valer. Tanto na vida quanto na morte. Ele era assim. Ele era extremo. E ele é considerado a ponte entre judeus e gregos. Foi através de Paulo que nós entendemos que não tem diante de Deus uma diferença entre rico, pobre, etnias. Foi Paulo que criou essa ponte. Tanto é que ele é chamado de apóstolo dos gentios, porque ele criou essa ponte. Muitas vezes esse evangelho foi pregado por Paulo e lhe rendia sofrimento, lhe rendia hostilidade, agressões. Ele era envolvido em tumultos, ele apanhava, ele era preso, até que foi morto. E ele não negou a sua fé até o fim. Ele foi espancado, e a maior parte do seu ministério foi exercida em solidão. A maior parte do ministério de Paulo
apesar de ele ter tantos contatos, apesar de ele viajar tanto, ter tantos conhecidos, ele tinha uma vida solitária, porque a vida de Paulo era uma vida missionária, uma vida 100% entregue. Ele nasceu na cidade de Tarso, onde hoje é a Turquia. Depois se você tiver mapa na sua Bíblia, depois você abre lá e procura onde era a cidade de Tarso. Hoje é a Turquia lá. E lá tinha um segmento forte de indústria têxtil. Lá as pessoas trabalhavam com tecidos grossos, ásperos, resistentes, feitos com pelo de cabra. Em sua maioria, pelo preto. Não sei porque os historiadores eles fazem questão de identificar a cor. Mas eles falam pelo preto de cabra. Talvez por ser mais resistente, não sei. Normalmente ele era utilizado então para a construção de tendas. Quando a gente vê lá em Filemon, quando Paulo está escrevendo em Filemon, Paulo fala assim, que ele já era velho. Quando você vai ler com calma depois, ele se considerava uma pessoa velha. Como se ele estivesse já pensando que a missão dele já estava cumprida. Os estudiosos fazem o cálculo e quando ele escreve Filemon, ele tem 60 anos. E ele já se considerava uma pessoa velha. Quando Estevão foi morto, só para a gente situar a idade de Paulo. Paulo nasceu 4 anos depois de Cristo. 5 anos depois de Cristo. Quando Estevão morreu apedrejado, Saulo, ele é identificado por Lucas, por um jovem. Lucas escreve assim: e assistia um jovem chamado Saulo. Ali ele deveria ter, segundo os estudiosos, entre 25 a 35 anos. O que importa isso para a gente? Em termos teológicos, nada. Mas entenda que aos 35 anos ele era líder. Ele era líder devoto. Por que a gente entende que ele era líder do Sinédrio? Porque quando Estevão morre, quando eles começam, antes de dar a primeira pedrada em Estevão, os soldados pegam as roupas de Estevão e lançam aos pés de Saulo. Como quem diz, vamos cumprir o que foi mandado. Então, por isso que a Bíblia sempre cita que Paulo teve participação nessa situação de Estevão. Tudo indica também que os últimos 30 anos de Paulo foram os mais produtivos para o ministério. Como foi pregado aqui pelo pastor Vanderlei no domingo, muitas vezes não importa como você começa, importa como você termina. E Paulo terminou muito bem. Paulo terminou muito bem. Paulo tinha um temperamento colérico. Ele era colérico. O que significa isso? Cheio de energia, líder nato. Ele era cheio de projetos, ele era teimoso, ele enfrentava, ele gostava de enfrentamento. E tudo isso, enquanto ele era Saulo, era um perigo. Ser colérico sem Jesus é um perigo. Ter todas essas coisas sem Jesus é um perigo, porque você é mandão, você é guerreiro, briguento, vai pra frente, quer ser líder de tudo, quer tomar a frente de tudo, quer tomar a palavra de tudo, sem Jesus. Com Jesus, ele se tornou uma flecha na mão do Senhor. Aleluia. E aí, é isso que Deus faz com a gente, né? Quando você vem para Cristo, Deus não muda a sua personalidade e o seu temperamento. Ele converte as suas emoções. Então você começa a usar todas as suas habilidades para o reino. Então, se quando você era do mundo, você tinha facilidade para expressar suas ideias, você vai ser um bom pregador. Se lá no mundo você era briguento, você aqui, você vai ser uma flecha na mão de Deus. Você vai ser um leão para o Senhor. Não vai ser briguentinho de Jesus. Não vai. O Senhor, Ele converte as nossas emoções. Para que a gente possa usar tudo para a glória dEle. Ele não despreza
que você tem. Então, se você era muito falante no mundo, aqui dentro, espera-se que você goste de falar mesmo, que você goste de explicar mesmo a palavra de Deus. Se lá no mundo você gostava de cantarolar, de dançar, tinha muita energia, você vai transformar isso aqui dentro. E Paulo pegou todas essas coisas intensas na vida dele e virou para Jesus. Imagina como não foi uma bomba. Aleluia. Um cara que entrava, achava que Jesus era uma fraude. Ele acreditava que Jesus enganou as pessoas, que Jesus não era filho de Deus, coisa nenhuma, não era Messias, coisa nenhuma. E a missão dele era levar todo mundo que acreditava em Cristo preso até a morte. E ele pedia cartas de recomendação para que ele pudesse fazer isso com homens e mulheres. Qualquer pessoa que dissesse que Cristo era o Messias. Até que Cristo se encontra com ele naquele Atos 9. E quando Cristo fala assim para ele, veja que quando acontece esse encontro, é meio-dia, mais ou menos. Qual é o horário do dia em que o sol é mais brilhante? Meio-dia. Mas ainda assim, nós conseguimos olhar. Sim ou não? Sim. O encontro de Saulo, ele tinha acabado de pegar cartas para ele ir a Damasco para fazer uma limpeza lá, ver se tem cristãos, se alguém acreditava na fraude. Porém, no caminho, quando ele estava quase chegando, Cristo não pegou ele antes. Cristo deixou ele andar bastante. Quando ele estava quase chegando em Damasco, uma luz, era meio-dia, uma luz mais forte que a luz do meio-dia, resplandeceu. E uma voz dizia assim, não assim, ó, oi Saulo, mas veio perguntar, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo algum dia perseguiu Jesus? Sim ou não? Não. Mas o Senhor Jesus queria dizer assim, eu amo tanto quem me segue, que quem persegue quem me segue, me persegue. Então, Saulo, Saulo, o que você quer de mim? E ele na hora, ele fala assim, quem? Senhor? O Senhor existe? O Senhor não é uma fraude? E ali, ele cai, Saulo, levanta a pau. Totalmente transformado. Aleluia. E o Senhor Jesus fala, pare de se debater. Pare de se debater com os aguilhões, você só vai se ferir. Tenho para ti um chamado. Oh, glória a Deus. E ele cai perseguidor e levanta missionário, evangelista. Mas ele já tentou fazendo a obra. Depois que ele cai, ele vai para uma casa. Ali ele é cuidado. O Senhor visita um profeta. Fala assim, ó, tem um homem na casa tal, rua tal, eu quero que você vá lá, quero que você imponha as mãos sobre ele. Peraí, mas o senhor sabe quem é esse homem? Claro que eu sei, Saulo. O senhor sabe o que ele faz? Vai lá, porque para mim ele é valoroso. Quando Ananias chega lá, e antes de falar quando ele chega lá, eu quero mostrar para vocês como que Deus, Ele conhece a gente, onde a gente mora, o que a gente faz, o que a gente pensa. Porque Deus deu o endereço certinho para Ananias. Vai lá na rua direita, lá, você vai encontrar um cara assim, ele está cego, você vai orar, a cegueira vai cair. Eu falo para ele que eu tenho algo com ele, e é como se Deus dissesse assim, ele vai sofrer um pouquinho. E aí Ananias chega, Saulo já sabia,
que Ananias viria. Olha só como Deus já fez toda a conexão. E ele olha por Saulo, as escamas caem, a cegueira vai embora. Saulo fica tão alegre que ele já levanta, ele come e ele acha que ele já vai ser um missionário. Mas depois disso, ele ainda vai esperar 10 anos para poder ser missionário. 10 anos para recuperar uma credibilidade. E ainda depois de 10 anos, quando ele apareceu, as pessoas falavam: não é esse o perseguidor? Não é esse aquele que entrava nas casas e fazia e desfazia? Enfim, essa é a história de Saulo. E aí, olha que interessante, ele, depois desses anos que ele tem a formação com Deus, que ele passa por muitos processos, ele se torna pronto para ser um missionário. E por que eu falo pronto? Porque é necessário que nós tenhamos um preparo. É necessário que nós tenhamos uma mínima instrução. Quando a Bíblia fala que o Senhor quer capacitar os obreiros para que eles sejam capazes e plenos e completos para fazerem a boa obra, esse plenamente capaz que a Bíblia fala lá em Timóteo 3, fala para fazer tudo o que foi solicitado. É aquele obreiro que ele faz tudo o que é solicitado. Ele é preparado para atender a exigência de um ministério piedoso, de uma vida justa. Ele se prepara estudando a palavra também. E ele também ensina aos outros. Ele percebe que quando ele ensina, ele aprende. Quando você ensina, você aprende. Te desafio até, quando você chegar na sua casa, a tentar explicar o que foi falado aqui para alguém da sua casa. Ou tentar escrever um resumo que ainda está fresco na sua mente. Você vai fixar tudo que foi dito aqui. Então a gente percebe que muitas vezes a gente esquece do que foi pregado aqui por negligência nossa, por falta de aplicação nossa, porque a gente não se interessa, porque a gente não tem dedicação, a gente não tem essa dedicação de procurar um versículo. Se eu quiser falar aqui, muitas vezes, se um pregador disser aqui, é muito grave isso que eu vou falar, abra sua Bíblia no livro de Macabeus, e aí alguém anota e nunca foi ver o que é e onde está. Não existe. Não existe. Mas eu te desafio algum dia a usar uma expressão que não existe aqui, e você vai ver que ninguém vai se manifestar. Porque muitas vezes a igreja está longe, está bem longe. E Paulo queria trazer a igreja para perto. E quando ele fala que nós temos que ser esses missionários em tempo e fora de tempo, por que em tempo e fora de tempo? Porque ele queria dizer assim: ser missionário em tempo é quando as coisas estão favoráveis. Fora de tempo é quando você é perseguido. Ele fala assim: então pega o evangelho em tempo de bonança e fora do tempo também. E num cômputo geral, a gente também pode dizer, pegar o evangelho quando as pessoas estão te dando atenção e quando as pessoas não estão te dando atenção. O Senhor está falando muitas vezes para nós não nos ligarmos em quem está prestando atenção a gente. E é difícil, né? É difícil, como já foi falado aqui na semana passada. É difícil você estar falando às pessoas e as pessoas, você percebe que as pessoas não estão bem aí. Elas estão cuidando de outros assuntos mentais ou fisicamente mesmo, demonstram que estão não aí com a palavra que está sendo ministrada naquele momento. Mas o Senhor fala, em tempo e fora de tempo, quer preste atenção, quer não preste atenção, continue falando. Continue falando. Ele mesmo falou assim: eu não me canso de lhe falar sempre as mesmas coisas. E a missão do crente não é evangelizar crente, né? A missão do crente é evangelizar quem está fora da igreja. A única missão do crente evangelizando o crente é quando você descobre que seu amigo crente está frequentando uma igreja que não é séria, uma igreja que é seita. Aí você tem a missão de evangelizar essa pessoa. E se essa igreja não for séria, se essa igreja for considerada uma seita, sim, ele tem que batizar.
Sim, ele tem que se converter, tudo de novo. Se nessa igreja tudo é brincadeira, se nessa igreja o batismo é feito de qualquer jeito, sim, ele precisa de rebatismo, porque não é nem rebatismo, não existiu batismo. Entende? Não teve. Teve na cabeça dele. Porque consciência mesmo ele não tinha. E agora sim a gente vai para Atos 18. Quando a gente chega em Atos 18, Paulo já tinha feito o quê? Já tinha sido transformado, já tinha sido ministrado, já era missionário. E ele tinha acabado de fundar a igreja da Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia. E aí ele chega em Corinto. Vamos ler? Atos 18. Depois disso, partiu Paulo. Então olha só. Depois disso. O que o autor está falando? Depois de tudo o que ele fez, depois de ter fundado igrejas na Macedônia, em Filipos, Tessalônica, Bereia, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia, olha só, e todos os sábados, olha o colérico aqui fazendo a obra, todos os sábados Paulo disputava lugar na sinagoga e convencia judeus e gregos. Imagina, com toda aquela energia, com todo aquele sangue, com todo aquele vigor, não é que ele evangelizava, ele convencia. E ele ainda vai dizer que ele não era um bom orador. Ele vai falar, eu não sou um bom orador, eu não me julgo um bom orador, mas tenho conhecimento. Ele fala, eu tenho conhecimento. Gente, se Paulo não era um bom orador, quem sou eu? Né? Então Corinto, ele chegou lá em Corinto. Corinto era uma cidade marítima, privilegiada. Veja que tem um propósito onde ele vai chegar, tá bom? Olha só, Deus não coloca a gente em lugares que não tem propósito. Sempre tem um propósito. E ali em Corinto, era uma cidade privilegiada que tinha 2 portos. Então aquela cidade, todo mundo passava por ela. Era navio chegando e navio saindo. Era uma rota de receber mercadoria. Olha a oportunidade, Deus viu ali uma oportunidade. E era rota importante, os comerciantes enchiam os portos de mercadoria, tanto para expedir quanto para receber. Então era um local super movimentado. E era sem dúvida uma grande porta de evangelização. E a cidade também, ela era conhecida como uma cidade esportiva. Olha só a estratégia de Deus. Isso significava que de 2 em 2 anos tinham atividades esportivas e artísticas naquele lugar, que são chamadas de esportes istmicos. Istmicos. E aí eu vou explicar o que é isso. Mas o que eu quero dizer é que por ser um lugar de esportes, era lotado de jovens. Então, olha só, comerciantes e jovens. Por quê? Porque não tinha tanta novidade. O que tinha lá era um evento. Então, de 2 em 2 anos, eles faziam corridas esportivas, que eram corridas a pé. E também, quem já assistiu filmes antigos, onde está tendo aquela disputa em volta da arena com uma charrete e 2 cavalos. E aí aquela pessoa disputa com a outra charrete, com 2 cavalos. Isso é chamado de bigas, corridas de bigas. Então as pessoas iam para assistir, era muito divertido ver quem ia ganhar a corrida a pé e a corrida de bigas. Tinha aposta, eu aposto naquela biga, eu aposto naquele cavalo. E era divertido. E acontecia só de 2 em 2 anos, então enchia. Deus mandou Paulo para lá. Tinha também nesse mesmo evento luta.
escuta lá uma mistura de boxe e luta naquele tempo. Também tinha pentátulo. O que era o pentátulo? Corrida, salto, lançamento de disco, lançamento de dardo e luta. Então, o pessoal ficava muito animado, não podia perder. E competições de música e poesias. Então, quem criava uma música ia lá expor a música, quem ganhava, qual era a música mais bela, a poesia mais bela. Isso acontecia em Corinto. Mas Corinto não era lindo assim. Eu falei duas coisas positivas de Corinto. Corinto também era conhecida pela imoralidade. Tinha um templo ali também conhecido pela idolatria. O templo de Artemis, Afrodite, ele empregava pelo menos 1000 prostitutas. Então, quando tinha esses eventos, as pessoas iam para os eventos e também subiam para os prostíbulos. Então, era uma cidade completamente moral. E lembra que nós falamos aqui que o missionário, ele tem que adequar a linguagem da região com a região, né? Então você percebe lá o que as pessoas gostam e aí você usa isso para pregar o evangelho. Paulo fez exatamente isso. Por isso que você vai encontrar muitas passagens na Bíblia que Paulo compara a fé com o quê? Esporte. Era uma forma de ele chamar a atenção. Falar, olha, vocês gostam tanto de esporte? Aí ele fala assim, vocês não sabem que entre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Ele falava, corram de tal modo que vocês alcancem esse prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Olha ele colocando o céu e o esporte. Aqui ele já estava pregando sobre autocontrole, disciplina, dedicação para vencer. Lá em Filipenses ele fala assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Aqui ele já estava pregando, esquece o passado, mira o alvo. Alvo era uma coisa comum para eles. Eles estavam competindo, então o alvo. Mira o alvo, só que o seu alvo não é aquele, seu alvo é Jesus. E por último, quando ele compara, ele fala assim, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O que ele queria dizer? Essa é a minha linha de chegada, a minha missão cumprida, é o fim da linha, receba a glória. Aleluia. Era isso. Então ele usava essas expressões de esportes para evangelizar. Então o que acontecia lá em Corinto? Quando ele chegou lá, mandado de Deus, e ele encontrou esse cenário, um cenário totalmente fértil, porque Corinto, quando juntava todos esses eventos e vinham viajantes, somava mais ou menos 100.000 pessoas. Então era um terreno fértil para evangelização. E ele encontra lá um casal judeu, Áquila, o marido, e a sua esposa Priscila. E ele se identifica com esse casal, porque esse casal era já cristão, esse casal era judeu. E o mais interessante de tudo, esse casal trabalhava com o quê? Tendas. Então tem tudo a ver comigo, Paulo pensou. E Paulo passou a trabalhar para eles e morar com eles. E esse casal tinha saído de Roma porque o imperador Cláudio tinha falado assim, não quero mais judeus aqui. E o casal foi se abrigar em Corinto. Olha o propósito de Deus, que encontrou com Paulo. O casal fabricava tendas, trabalhavam com couro, né? Era uma maneira que Paulo encontrou de alcançar uma independência financeira e não lucrar materialmente do seu ensino. Isso incomodava ele.
E as tendas eram feitas com os couros e os pelos das cabras, como eu falei, e era artesanal mesmo. Agulha enfiando no couro, puxando, e isso artesanal. E eram muitas. Eram vendidas para soldados, eram vendidas para viajantes, então era um comércio muito produtivo. E Paulo foi morar com esse casal e eles dividiam o tempo entre a profissão, fazedor de tendas, e a profissão espiritual, fazedor de tendas também. Tendas espirituais. Aleluia. E eles se sentiam livres. Você vai encontrar vários versículos que Paulo vai falar: eu sou livre. Por que ele falava isso? Eu sou livre porque eu tenho o meu sustento. Eu não estou amarrado a ninguém. Eu posso pregar quando eu quiser e trabalhar também. E não ser pesado para ninguém. Na tradição judaica, ter uma profissão era necessário. Os mestres tinham que ter uma profissão para sobreviver. Porque o ensino não era cobrado. O ensino não era cobrado. Só que a profissão de Paulo não era bem vista para um apóstolo. Ela era considerada indigna. Fazedor de tendas, costurar couro. Você é um apóstolo. Você aprendeu os pés de Gamaliel. Você sabe falar mais de 2 idiomas. Você vai fazer tenda. Aí Paulo, ele sempre faz questão de salientar que ele se orgulhava disso. Não um orgulho ruim. Ele se sentia alegre com isso. E ele sempre lembrava, ele fala: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Ele está falando, ó, trabalhamos noite e dia para não sermos pesados para ninguém, enquanto lhe pregávamos o Evangelho. Ou seja, eu não parei. Eu trabalhava e pregava para não ser pesado para você. E apesar de fariseu e ter aprendido aos pés de Gamaliel, ele aprendeu também na sua juventude a ganhar vida, a trabalhar. E apesar de ter o direito, porque ele fundou as igrejas, ele tinha direito de receber delas um apoio financeiro. Mas ele não fazia questão, ele não queria. Não é que ele não precisasse, ele não queria. Em 1 Coríntios 9, ele vai falar assim, ó, presta atenção no que eu vou falar, que essas são as palavras dele. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Aí ele responde, apenas esta, que, pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos para pregar. Vamos explicar tudo isso? Gente, que horas são? 37. 37. Vai me avisando aí, não estou vendo nada. Olha só. O apóstolo mostra aqui que ele não queria que os cristãos de Corinto pensassem, só imaginassem que ele estava pregando por obrigação, por trabalho, e ele queria receber algo em troca. Ele não queria. Ele diz assim, ó, eu prefiro morrer do que você desconfiar de mim. Ai, gente, olha isso, igual hoje. Eu prefiro morrer do que você desconfiar de mim. Que eu tô me aproveitando. Eu prefiro morrer. E o orgulho que ele menciona aqui é um orgulho de alegria, de servir ao Senhor. Ele não queria o sustento material. Ele não queria que o sustento dele material privasse ele dessa alegria de poder dizer assim, ó, eu prego o Evangelho livremente. Eu não tenho nada preso com ninguém, entende? Eu não devo favor para ninguém. E ninguém faz favor para mim. Então eu entro e saio quando eu quero, falo quando eu quero. E ninguém vai me cobrar nada. Nenhum favor, nenhuma barganha, nenhuma troca.
não se orgulhava da sabedoria. Ele não se orgulhava da eloquência, porque ele sabia que tudo era dádiva de Deus. E quando ele diz, me foi imposta essa necessidade, ele não está falando assim, é um peso. Não, ele está falando assim, me foi imposta essa necessidade lá em Atos 9. É o meu chamado. Eu fui escolhido. Aí ele embaixo fala assim, gente, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. O que ele está falando aqui? Que é um castigo esperado para todo aquele que prega o Evangelho infielmente. Em Hebreus 13:17 vai dizer assim, ó, obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles. E aqui só nessa linha, algumas igrejas se utilizam desse versículo para colocar o membro no cabresto, mesmo sendo eles infiéis. Eles falam, obedeça a seu líder, ele está roubando, está matando, está prostituindo, está no 10º casamento. Obedeça a seu líder, mas aqui, obedeça a seu líder que é fiel. Eles, aí aqui é a responsabilidade, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Por que não é proveitoso para a igreja? Porque se o pastor se sente pesado, sobrecarregado, a igreja usufrui? Não! Quem perde nisso? Nós mesmos. Quando ele diz que prega por obrigação, não é porque ele está sendo obrigado, não, é porque ele está disposto a obedecer e a sua vontade não influencia seu chamado. Então ele quer dizer assim, ó, por mais que eu não queira, a minha vontade não quer dizer nada. Eu atendo o meu chamado. Lá de Atos 9. Porque a luz que me apareceu, ele conta 3 vezes esse assunto. De tanto que foi impactante, ele relata 3 vezes. Tanto é que quando você está cansado de ler, você fala, meu Deus, Paulo, aí de novo? Estava indo a caminho de Damasco, e o anjo me apareceu. E igual a gente, quando a gente quer contar uma coisa, a gente já contou, a gente sabe que a gente já contou, mas a gente quer contar de novo, porque é tão bom, ele revivia aquela luz do meio-dia e aquela pergunta, Saulo, Saulo, ele gostava. E ele contava tudo de novo. E aí ele fala assim, que ele não recebeu recompensa terrena do ponto de vista humano. Mas só o fato, olha a recompensa dele. A minha recompensa, qual que é a minha? Ele pergunta, então qual que é a minha recompensa? É salário? Não. Sabe qual é a minha recompensa? É poder pregar de graça. Gente, que isso, né? Aí eu abro um parênteses aqui, porque ele conseguia, através da construção com Áquila e Priscila, ele conseguia o suficiente para sobreviver. E o fato de comercializar a tenda tinha contato com muita gente. Então significava o quê? Evangelismo. Então, enquanto eu vendo, eu evangelizo. Era assim, né? E ele se orgulhava dessa coisa, né? E ele falava assim, olha gente, eu não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos, então o pastor Vanderlei citou esse versículo numa terça aqui, estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros, as minhas mãos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior alegria em dar do que receber. Aí eu abro um parênteses aqui bem gigante, que não é para derrubar a fé de ninguém. Não. É só para você ver a diferença. Lá naquele tempo, 60 anos depois de Cristo, com agora. Vamos lá. Não é para escandalizar, ok? Ninguém vai ficar escandalizado? Vamos lá. Os maiores pregadores do Brasil. Camila Barros, 26.233. Uma pregação. Para uma igreja de 30 membros. Meu Deus. Por pregação. Mais membro é mais caro? Mais membros é mais caro.
Cláudio Duarte, 20 mil reais. Marco Feliciano, 18 mil reais por pregação. Silas Malafaia, 14 mil reais por pregação. Aline Barros não atende convites em igreja, só show. E ela cobra 80 mil reais, mais ou menos. Banda Renascer Praise, 75 mil reais por apresentação. Fernanda Brum, 60 mil reais. Regis Danese, 60 mil reais. André Valadão, 50 mil reais. Sara Farias, 50 mil reais. Elaine Martins, 30 mil reais. Damares, 40 mil reais. Bruna Carla, 30 mil reais. Eu dei risada dessa aqui. Mara Maravilha, 10 mil reais. Paulo, de graça. Paulo, hein? Já pensou se a gente anunciasse aqui para você dele? Venham, porque o apóstolo Paulo virá. De graça. Meu Deus, gente. Eu topava ficar em cima de qualquer lugar. Ali em cima eu ficava. Não, qualquer lugar, segurando no ar-condicionado. Eu ficava. Isadora Pompeu, 12 mil. Kleber Lucas, 6 mil. Cassiane, 13. Midian, 13. Shirley Carvalhais, 6 mil. Eli Soares, 10 mil. Gabriela Rocha, 12 mil. Aí vai cair o preço, né? Conforme a popularidade do artista. E olha só. Deu para sentir a diferença, irmãos? Deu. Né? E qual é a comparação desses pregadores com Paulo? Tem comparação? Não. A comparação do conhecimento teológico desses pregadores com Paulo. Meu Deus. E aí, sabe o que Paulo fala? Enquanto esses pregadores dizem, ó, eu cobro, ainda tem o hotel, que era incluso. Uma delas fala assim, que quer toalhas brancas, né, no camarim, água gelada, né, frutas selecionadas, não vem me trazer fruta com agrotóxico. Enfim, aí a gente lê Paulo aqui, ó, 2 Coríntios 11, versículo 6. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao me humilhar a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado para vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Caia poderá me privar desse orgulho. Por quê? Porque eu não os amo? Deus sabe que eu os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Mas isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Meu Deus. O que ele estava falando aqui? O que os fariseus começaram a inventar? Os mestres daquela ocasião. Sabe por que Paulo não recebe ajuda? Porque Paulo não ama vocês. É simples. Porque Paulo é orgulhoso. E sabe por que ele não recebe ajuda também? Porque ele não é um influente, ele é uma fraude. Por quê? Porque naquele tempo media-se a qualidade do ensino a partir do preço que o mestre cobrava. Então, se o Paulo falava, eu cobro nada, e o outro falava, eu cobro 20 mil, vamos para o 20 mil, porque deve prestar. Não é assim com a gente também? Quando a gente fala, quando a esmola é demais, aí a gente fala, não deve ser bom. Né? E era exatamente assim que as pessoas agiam. Aí Paulo falava assim, não fiquem chateados, Deus está vendo que eu amo vocês, e eu vou continuar assim até o fim, eu não me importo.
E logo quando o seu ministério cresceu, ele começou a aceitar então as dádivas e os presentes das pessoas. E aí ele começou a se entregar integralmente à obra de Deus. Mas que presentes eram esses? Não era um carro. Não. Era o viver diário. A oferta para viver aquele dia. O necessário para passar aquele dia. Era isso. E ele estava feliz da vida. Ótimo, é isso que eu preciso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Era isso que Paulo falava. Glórias a Deus. E aí, caminhando para o fim, muito tempo se acreditou e pregou que para ser um missionário era necessário abandono completo da vida de trabalho, causando até escândalo para a obra de Deus, porque criou-se uma imagem de missionários preguiçosos, pessoas que não queriam trabalhar, pessoas que queriam viver. Eu quero viver da obra. Era uma frase típica dos anos 90. Eu ouvia muito. Eu escolhi atender meu chamado. Que chamado? Viver na obra. Mas quem chamou? Quem chamou? Não, é o meu chamado. Quem chamou? A pessoa sonha que foi chamada. No entanto, com o passar do tempo, a gente percebe que é possível fazer missão e ter independência financeira e não ser pesado nem para a igreja nem para os irmãos, e ainda fazer a obra, ainda ajudar o outro. Se pararmos para pensar, a maior força missionária está nos profissionais. O médico, o professor, o administrador, o empreendedor, o vendedor, o comprador, o camelô, recepcionista, palestrante, motorista, tradutor, eles estão espalhados por todo o mundo. Deus fez assim. Deus quis assim. Muitos missionários são aceitos em determinados países por causa da formação acadêmica. Eles não falam assim, oi, eu sou missionário. Não, eu sou médico. Então pode entrar. E dentro dessa missão, ele faz a obra. Ele atende e faz a obra. Teve um preparo, teve uma habilidade transformada por Deus. E aí a gente entende que, por isso que o Senhor fala que todo homem esteja pronto, apto, preparado para toda boa obra. E aí a gente entende a diferença então de vocação, profissão e missão. Vocação é o que aconteceu com Paulo. Ele foi chamado. Vocação vem de voz. Ele foi chamado. Profissão, uma habilidade que pode ser usada com a vocação. Missão é a de todos nós. Ide, cumpre, faz aonde você pisar, aonde você entrar. Às vezes, nossa igreja aqui já foi dito que tem vários departamentos, não é verdade? Então não tem desculpa para ninguém fazer nada, porque tem vários departamentos. Então, por exemplo, às vezes, na intenção de ajudar, você quer se envolver em todos os departamentos, mas você tem que reconhecer que às vezes você não tem habilidade para todos os departamentos. Você tem que entender e pensar qual é a sua habilidade para você ser mais frutífero. Por quê? Irmã, você está escolhendo? Não! Porque se você se vai num lugar que você não tem habilidade, você não produz. Você não vai produzir. Vai ficar inerte. Por exemplo, se eu entregar um microfone aqui agora, para alguém que é tímido, não tem habilidade para falar, o que vai acontecer? Vai travar, vai traumatizar, e essa pessoa não vai voltar mais. E compromete, total. Não, vim de um lugar que era assim. Não, você já foi batizado, tem um ano de crente, vai pregar. Não, mas eu não sei nem onde fica Gênesis. Vai pregar, se vira. Dia tal você está na escala. Gente, era um terror. A pessoa falava de tudo, menos de Deus. E o microfone? Aqui, ali, lá, mão no bolso, sem microfone. E era um terror, porque ela é ruim? Não! Cada um tem que sair. Quando entregava o microfone para ela cantar, eu via, é um chamado. Que delícia, nem tremo, vou cantar. E tem gente que não foi chamada para evangelismo face a face. Ela foi chamada para outro tipo de evangelismo. E tem gente que não tem um trauma disso aqui, mas entrega ele para fazer a obra face a face. E voa, porque é o chamado dele.
Ele não tem vergonha. Enquanto o que tem vergonha de falar, ai, será que eu não vou ser intrusivo? Será que eu não vou me meter? Ele já entra. Oi, tudo bom? Ele entra. É dele. Entende? Face a face. É o chamado dele. É a vocação dele. Por exemplo, colocar o Afonso para cuidar do grupo das crianças. Pra gente ver, entende? Quando faz esse exercício, ele cabe ali, a começar pelo humor? Não! As crianças vão voltar deprimidas. Tia Elisa, por favor. Ao invés de ficar assim, ó, ô tia, tem escolinha? Tia, não tem escolinha, né? E se você pegar uma pessoa que não é apta para pregar, o caso dela é outro, ela vai chegar aqui e ela vai falar, então, se ele viu isso, se ele viu que eu posso ser boa para pregar e eu não sou, certamente eu não sirvo para mais nada. Meu Deus. Entende? Então, é isso. E agora, para finalizar de verdade, não sei qual é a 55. 55. Vamos terminar agora. Paulo termina falando assim, ó. Paulo foi julgado. Paulo falou assim, obrigado. Horário de Brasília. Olha só. Não, esse aqui tá melhor. Você tem mais 5 minutos. Aí tá 5 minutos, tá bom. Tá bom. Olha só. Paulo, ele queria dizer para nós que para a gente ter sentido na vida, a gente precisa encontrar nosso lugar, nosso propósito, né? Se a gente vem na igreja e não faz nada para o reino, nenhuma oferta, nada para o reino, qual é o propósito? Qual é o propósito? Entende? Se a gente vem para a igreja, a gente não é capaz nem de estender a mão para alguém para saudar, qual é o propósito de estar aqui ouvindo amar o próximo? Todo dia, toda hora, gente, qual é o propósito? Nenhum. Mas para ter um sentido na sua vida, você precisa se encontrar dentro da casa do Senhor. E a notícia que eu te dou é que tem lugar para qualquer coisa que você queira fazer. Aleluia! Essa é a notícia que eu te dou. Se você olhar para o Bruno, tem lugar. Se você olhar para a Jussara, tem lugar. Se você olhar para o pastor Vanderlei, tem lugar. Se você olhar para a pastora Rosânia, tem lugar. Olhar para o Alexandre, tem lugar. Tem lugar, tem lugar. Tem lugar para passar oferta. Tem gente que precisa ficar na porta. Tem gente para lavar banheiro. Tem gente que precisa cozinhar. Tem lugar. Aleluia! Tem gente que controla o vidrinho da janela. É uma ação. Tem gente que fica ali, quem percebe o Ademar ali? Orando, é um lugar. É um lugar. A irmã Inês lá atrás, a irmã Iraci, é um lugar. E se não tem um lugar, não tem propósito, não tem sentido. É, Jesus. Eu acho que o segredo do propósito começa pelo fato da nossa igreja ter propósito. Glória Exatamente, a a Deus. nossa igreja é uma igreja missionária. Aleluia. Isso nos inflama. É, Jesus. Glórias a Deus. Sabe o que acontece com a gente? Quando a gente está lá nas redes sociais bem acomodado e a gente vê o Bruno lá no meio daquele povo, a gente fala, meu Deus, tem que tomar jeito. Eu tenho que tomar jeito, Senhor. Aí você vai rodando lá, você vê, olha a obra lá não sei aonde, a gente pregando na praça, quem não vai fala, meu Deus, olha aqui, ó, assistindo o Domingão. Entende? A igreja, ela cutuca sem querer cutucar. Mesmo quem está na rede social gastando tempo ali no dedinho, Deus vai falando com ela. Ó, coitada da pastora Rosânia, está lá no culto da tarde. Olha, o culto da tarde, eu preciso ir. Se eu não estava enxergando direito, eu não tinha E aí, Paulo, ele foi julgado pelo seguinte. Paulo tinha uma vida perfeita? Não. Nós vamos ver que Paulo sofreu muito, né? Muitas fraquezas, espinho na carne, né? E Cristo foi muito categórico com ele, né? Ele até fala assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos,
mas não destruídos. Glórias a Deus. Aí ele fala assim: trazemos o nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida também seja revelada no corpo. Glórias a Deus. E aí ele termina assim: está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará. Aleluia. Glórias a Deus. E aí ele precisou dar uma explicação, porque ele sofria muito. E os falsos mestres começaram a dizer assim: sabe por que você sofre? Porque Deus não aprovou o seu ministério. Sabe por que você sofre? Porque Deus não anda com você. Você não passa de uma fraude. E aí foi onde ele escreveu: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, Aleluia. pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele fala assim: portanto, falsos mestres, eu me gloriarei ainda mais alegremente na minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse, não me visite, mas repouse em mim. Aleluia. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. E ele quis dizer com isso: quanto mais, guarda isso com você, quanto mais o instrumento que Deus usa é fraco, é falho, é limitado, mais Deus vê graça ilimitada. Aleluia. Meu Deus. Por isso que o nome do Senhor é glorificado, porque as pessoas olham e falam assim: como pode? Como pode uma pessoa passar por tanto e ficar no pé do Senhor? Graça. Como pode a pessoa ir alegre para a casa de Deus? Graça. Amém? Amém. Foram edificados pela vida de Paulo? Glórias a Deus. Ele deixa um conselho para a gente assim, ó: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as suas próprias mãos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Amém. Amém? Que nós possamos orar para que a gente tenha para dar. Que nós possamos orar que sim, o bem material é importante para nós, para a gente abençoar o outro. Porque a melhor coisa é dar do que receber. Amém? Palmas mais altas a Jesus.